Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube para você que está ligadinho no canal. Muitas informações do Peixe. O Santos começa os trabalhos visando a partida contra o Red Bull Bragantino nesta terça-feira. Você vai conferir a programação de treinos do Peixe. Bilal Brahimi já teve o seu visto de trabalho regularizado e pode ser novidade na partida contra o RB. Em contrapartida, o Santos não deve ter Vitor Hugo. O jogador tem lesão muscular. Tudo sobre a preparação do Peixe aqui neste vídeo. Quero falar também sobre o zagueiro Gil, que reclamou sobre o tratamento que recebeu do Santos no final do seu ciclo no Peixe. Tudo sobre o Santos aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreve. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, o zagueiro Gil, que rescindiu o contrato com o Santos Futebol Clube, concedeu uma entrevista à TV Record e reclamou da forma como foi tratado pelo Santos Futebol Clube no finalzinho do seu vínculo com o Peixe. Abre aspas para o zagueiro Gil. As 2 últimas semanas de Santos, para mim, foram as piores da minha carreira. Fiquei 3 meses sem jogar. Quando achei que iria jogar contra o Vasco, não joguei. Aquilo me desanimou legal. Eu achei que foi trairagem, principalmente da comissão técnica que estava no clube. Palavras do ex-jogador do Santos, o zagueiro Gil, que ainda não confirmou que está encerrando a sua carreira. Olha, a verdade dos fatos é que o Gil é sim e foi um grande zagueiro, não só do Santos, como de outros clubes que atuou na sua carreira. O Gil teve uma carreira brilhante, mas o final da passagem do Gil pelo Santos foi realmente turbulenta. O Gil, por muitas vezes, deixou claro em entrevistas que não queria mais jogar, ou que não estava mais afim de fazer grandes viagens, que a logística do futebol era uma logística ruim e ele pensava muito mais na qualidade de vida nesse momento, em ficar com seus filhos, curtir a sua esposa, do que realmente no futebol. E isso claramente fez com que os treinadores que estavam no Santos, que passaram pelo Santos nos últimos meses, também tivessem essa avaliação, né? Será que vale a pena você apostar no Gil, considerando que ele não está mais afim de ter uma continuidade na carreira? E claramente a escolha foi por outros atletas. Então não tem por que o Gil ficar dodói por não ter jogado e não ter sido escolhido na reta final do contrato dele com o Santos. Foi o próprio Gil que deixou claro que não estava mais afim. Então, para mim, esse assunto já deu, né? Eu acho que seria muito melhor para o Gil agora encerrar a sua carreira. Ele vem falando sobre isso há mais de um ano e realmente chegou o final do ciclo da carreira do Gil. Eu acho que não houve nenhuma injustiça com o Gil por parte do Santos ou por parte de quem estava treinando o clube. Pelo contrário, eu acho que até o Santos se equivocou ao renovar o contrato do Gil, que deveria ter encerrado o seu ciclo no Santos no final do ano de 2024. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Vitor Hugo? Olha, o Santos deve confirmar ainda hoje uma lesão muscular no Vitor Hugo. As primeiras análises do departamento médico do clube direcionam realmente para esse parecer. O jogador Vitor Hugo, que acabou deixando o clássico contra o São Paulo ainda no primeiro tempo, sentindo um desconforto muscular, tem uma lesão. Portanto, deve ficar fora por pelo menos 15 dias. A ver, né? É a confirmação, aguardar a confirmação do Santos Futebol Clube sobre a lesão do Vitor Hugo. Caso o jogador não possa atuar contra o Red Bull Bragantino, o treinador Juan Pablo Vojvoda tem outras opções, como é o próprio caso do Álvaro Barreal, que entrou no lugar dele na partida contra o São Paulo, podendo começar como titular no próximo domingo, assim como o Ian, que é um jogador que também pode fazer esse papel. Falando em Santos e preparação para a partida contra o Red Bull Bragantino, o Peixe divulgou a programação até o domingo. O Santos se reapresenta no dia de hoje às 15h30,
treina também na quarta-feira às 15h30, quinta-feira 15h30, sexta-feira o treino acontece às 10 horas da manhã, no sábado às 10 horas da manhã e joga contra o Red Bull Bragantino às 18h30. O Peixe deve manter praticamente a mesma formação que venceu o São Paulo na Vila Belmiro por 1-0. A dúvida é justamente na lateral direita, já que Igor Vinícius retorna após cumprir suspensão. Teremos, claro, essa disputa saudável durante a semana. Igor Vinícius ou Mike pela direita. Uma outra disputa é justamente no meio-campo para substituir o jogador Vitor Hugo. Álvaro Barreal, Ian e até o próprio Tomás Rincon disputam esta vaga. É o Peixe que tem como provável escalação para a partida contra o Red Bull Bragantino: Gabriel Brazão no gol, Mike pela direita, na zaga Adonis Frias, Luan Pérez e do lado esquerdo Gonzalo Escobar. No meio-campo, o Peixe deve ter João Schmidt, Zé Rafael, Álvaro Barreal e Roleiser. Na frente, Guilherme e Lautaro Dias. Essa é a provável escalação do Santos. Aliás, eu falei Escobar, perdão. Escobar levou o terceiro cartão amarelo, está fora da partida contra o Red Bull Bragantino. Portanto, o Souza será o lateral esquerdo do Santos na partida do próximo domingo. Escobar vai cumprir suspensão. E olha, meus amigos varandeiros, vamos falar um pouquinho sobre arrecadação de bilheteria. O Santos tem uma das menores receitas entre os 20 clubes da Série A quando se fala em bilheteria, quando se fala em ingressos comercializados para os jogos. O Santos, na última partida, jogando na Vila Belmiro contra o São Paulo, levou apenas 12.107 torcedores à Vila Belmiro como público pagante e teve uma arrecadação bruta de R$700 mil. Quando se tira as despesas, da partida, sobrou um lucro líquido para o Santos de apenas R$318 mil. Pasmem. Você não ouviu errado não, meus amigos varandeiros. O Santos lucrou no clássico contra o São Paulo apenas R$318 mil. Um valor realmente muito baixo, que realmente, considerando o tamanho, a grandeza do Santos, não se justifica um público tão pequeno e uma arrecadação tão baixa. Isso deveria fazer com que os nossos dirigentes repensem se vale a pena jogar grandes jogos na Vila Belmiro. Se o Santos, em um clássico, não consegue lotar a Vila Belmiro, mesmo com o preço dos ingressos ali de um valor razoável, é sinal que a diretoria do Santos precisa rever, repensar e ter coragem para mandar grandes jogos em grandes estádios. Não dá mais para o Santos continuar tendo prejuízo jogando na Vila Belmiro. O romantismo da Vila Belmiro continua, mas não serve mais para grandes jogos, na minha opinião. Coloque aí nos comentários se você entende que o Santos deve mandar grandes partidas em estádios maiores, principalmente na capital. É isso, meus amigos varandeiros, tá aí as informações do Peixe para você ligadinho no canal. O Santos vai se preparando para enfrentar o Red Bull Bragantino e, se ganhar, encosta ali no pelotão que busca uma vaga para a Libertadores da América. Se o Santos vencer o Bragantino, muito provavelmente já terminará a 25ª rodada entre os classificados da Sul-Americana e vai encostando nos clubes que brigam por uma vaga na Libertadores da América. Se o Palmeiras ou o Flamengo ganhar a Libertadores, se o Cruzeiro vencer a Copa do Brasil e se o Fluminense vencer a Sul-Americana, teremos 9 vagas para a Libertadores 2026. É isso, grande abraço, valeu galera, grande abraço, tchau!